Oi, galera, tudo jóia? Hoje a gente vai falar sobre a classificação morfológica dos verbos, tá? Verbo a gente sabe que é uma classe gramatical bastante importante e bastante singular. É uma das 10 classes gramaticais da língua portuguesa e é bastante singular, como eu falei, na sua estrutura, tá? Uma porque ele apresenta uma classificação morfológica, apresenta classificação sintática, é a única classe gramatical, por exemplo, que varia em tempo, varia em modo, então ele é bastante diferente por conta disso, tá? Mas hoje a gente vai trabalhar apenas a questão morfológica, ou seja, a estrutura, como ele se apresenta, como escreve, como pronuncia, tá? Sem levar em conta aí funções sintáticas, por exemplo. Bom, todo verbo apresenta uma estrutura morfológica, tá? Ele vai ter que apresentar o radical, a vogal temática e a desinência verbal, tá? Aqui eu coloquei como exemplo o verbo falar. Então, em vermelho, destaquei o radical, em azul encontra-se a vogal temática e preta a desinência verbal, tá? A vogal temática, ela nos auxilia a descobrir a que conjugação o verbo pertence. Então, vogal temática A, primeira conjugação, vogal temática E, segunda conjugação, vogal temática I, terceira conjugação, tá? Aqui no caso eu coloquei, dei a preferência, né, no caso pelo infinitivo, tá? A desinência verbal de infinitivo é a letra R, mas a gente tem outras formas nominais, como gerúndio, particípio passado, cada um com a sua desinência. Então, por exemplo, gerúndio sempre terminado em NDO. E além disso, a gente também tem as desinências chamadas desinências verbais, desinência modo temporal, uma desinência, uma estrutura que indica o tempo e o modo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a desinência vá, que vai me indicar pretérito imperfeito do indicativo, e desinências número pessoais, como por exemplo a desinência mos, tá? Que vai sempre mostrar pra gente, por exemplo, a primeira pessoa do plural, tá? Mas aqui eu tô mexendo somente com o infinitivo, ok? Para considerar um verbo regular, é o verbo que segue o paradigma da sua conjugação sem quaisquer alterações no radical e ou na desinência, tá? Então a gente não precisa decorar todos os verbos da língua portuguesa para a gente saber como seria a sua flexão. Basta a gente saber que o verbo é regular, ele vai seguir o seu modelo. Obviamente, aqui que eu estou comparando o verbo amar com o verbo falar, porque os dois pertencem à primeira conjugação. Se eu fosse comparar, por exemplo, o verbo beber, eu teria que procurar um outro verbo também terminado em er ou com a vogal temática e, como por exemplo, vender. Partir, por exemplo, com sorrir, tá? Fazer a comparação entre verbos de conjugação diferentes, de conjugações diferentes, não vai dar certo, ok? Então, aqui com o verbo amar, eu percebo, por exemplo, que o seu radical am, né, esse up, ele não se modifica em nenhum momento da sua flexão. Estou aqui somente com o presente do indicativo, mas se eu colocasse em qualquer outro tempo, em qualquer outro modo, eu perceberia que esse radical não se alteraria, tá? Assim como acontece com o verbo falar, qualquer flexão, qualquer tempo, qualquer modo que eu coloque o verbo falar, ele vai sempre apresentar esse radical fal, F-A-L, tá? E aí a gente compara a desinência de um com o outro, né? A desinência está marcada em preto. Então, amo, falo, amas, falas, ama, fala e por aí em diante, tá? Então, a gente percebe que as desinências se mantêm de um verbo para outro, ok? Então, trata-se aqui de dois verbos regulares, certo? A vogal temática não vai influenciar aqui, certo? Ela aparece para ajudar a identificar a que conjugação o verbo pertence, a primeira, a segunda ou a terceira conjugação, e também para que não fique estranha a pronúncia entre o radical e a desinência. Observe, por exemplo, a forma ali amas ou falas, né, para tu. Se eu não tivesse essa vogal temática, ficaria amis, fales, alguma coisa nesse sentido, a pronúncia se dificultaria, tá? Então, a vogal temática, ela aparece para nos auxiliar nesse sentido e ela não vai ser considerada para identificar se um verbo é regular ou irregular, ok? Bom, o verbo irregular, então, ele não segue o paradigma da conjugação, ele vai apresentar alterações no seu radical, ou alterações na sua desinência, ou até mesmo alterações nessas duas estruturas, tá? Aqui eu coloco para a gente comparar o verbo fazer com o verbo vender. O verbo fazer tem o radical faz até a letra Z,
certo? E aí, quando a gente coloca no presente do indicativo faço, tá? A gente percebe que houve uma alteração na escrita, trocou-se aqui a letra Z pela forma C cedilha, mas não somente essa alteração na escrita, como também na pronúncia, né? Não é fazo, mas sim faço. Se a gente compara aí com o verbo vender, a gente percebe que a desinência não se alterou, mantém a letra O. Porém, como houve uma alteração aqui no radical, a gente tem já uma irregularidade temática. Fazer, então, é um verbo irregular. A irregularidade flexional é aquela que se apresenta somente na flexão do verbo. Então, aqui eu tenho o verbo dar e o verbo amar. A desinência do verbo dar é a letra D, certo? Tirando aí a desinência de infinitivo e a vogal temática, o radical é a letra D. E o radical de amar, né, é an, como a gente já tinha visto no slide anterior. A letra D se mantém, porém a desinência se modificou, ok? Eu não tenho a desinência simplesmente O, mas sim eu tenho a forma OU, né? Não fica eu dou, mas sim eu dou, tá? Então aparece aí a letra U. Como a desinência foi só, aliás, desculpa, como essa variação foi apenas na desinência, tá? Não alterou o radical, a gente tem uma irregularidade flexional. Quando apresenta a irregularidade tanto no radical quanto na desinência, a gente tem uma irregularidade temático-flexional. Então, aqui eu coloco o verbo saber. O radical dele é sabe, certo? Até a letra B. Assim como em vender, eu tenho até a letra V, até a letra D, então fica vende. E aí, a desinência da primeira pessoa é O, como eu vejo em amo, como eu vejo em vendo, tá? Porém, não terminou dessa maneira e eu não tenho sombras aí do radical, né? De sabe, né? Com a letra B, a gente não percebe nem a letra A, nem a letra B aí na flexão. Não é sabo, mas sim eu sei, tá? Como apresentou então irregularidade em ambas as estruturas, é uma irregularidade temático, porque foi no tema, no radical, flexional, porque apresentou essa mudança também na desinência, tá? Para a gente descobrir que para descobrir que um verbo seja regular ou irregular, basta a gente conjugar no presente do indicativo e no pretérito perfeito no indicativo, somente no presente e pretérito perfeito no indicativo. Por quê? Esses dois tempos darão origem a outros tempos. Então, se aqui no caso já apresentou a irregularidade na primeira pessoa do singular no presente do indicativo, eu não preciso nem testar mais, eu já sei que esse verbo é irregular, tá? A terceira classificação que eu coloco aqui para vocês seria o verbo anômalo, tá? No próprio nome dele, a gente já percebe nessa nomenclatura a ideia de anomalia, então será um verbo muito diferente, tá? No caso aqui é um verbo que sofre profundas modificações no seu radical ao longo de toda a sua flexão de tempos, modos, número e pessoa, tá? No português, a gente tem os verbos ser e ir como verbos anômalos, tá? E aqui nessa tabela a gente já percebe o porquê. Aqui eu coloquei somente o presente do indicativo e o pretérito perfeito do indicativo. No presente do indicativo do verbo ser, eu já percebo aí a mudança de radical para tu e para ele, né? Segunda e terceira pessoa do singular, tá? O verbo ir, ele já é diferente na sua própria forma nominal, tá? Se eu tiro aqui o R de desinência do infinitivo e o I de vogal temática, eu não tenho nada de radical. Então, vamos dizer que a anomalia dele aí já se apresenta até mesmo na sua forma infinitiva. E aí, a mudança, né, desse verbo, na flexão desse verbo, aparece a letra V, né? A gente tem início com isso somente na pessoa voz, então já é bastante diferente. E essa mudança, essa diferença, ela continua nas outras flexões. Aqui eu coloco o pretérito perfeito do indicativo. E aí a gente percebe por que esses dois verbos são anômalos, porque eles têm a mesma raiz. Tanto é que a forma de pretérito perfeito funciona para os dois. Eu fui feliz, estou falando de um verbo ser.
Eu fui à escola, estou falando do verbo ir. Então, a mesma flexão de pretérito perfeito aparece para os dois verbos, né? E aí a gente tem essa forma com a letra F, enfim, que também mostra essa modificação no radical. E todos os outros tempos que se originarem aí do pretérito perfeito. Mais que perfeito, eu fora, tu foras, ele fora. Pretérito imperfeito do subjuntivo, fosse, fosses, fosse. Futuro do subjuntivo, for, fores, for, e por aí vai, tá? Então, a gente percebe que esses dois verbos têm a mesma raiz, e, portanto, a gente classifica os dois como anômalos, porque eles apresentam essas modificações marcantes na sua flexão, tá? Quarta classificação que a gente tem aí é o verbo defectivo, ele apresenta um defeitinho, né, na realidade. O que a gente tem como esse defeito do verbo aqui, entre aspas? Justamente porque ele não vai apresentar formas para todas as conjugações ao longo da flexão, ou seja, ele não vai apresentar todas as pessoas, ou todos os tempos, ou todos os modos, tá? Aqui eu coloco dois exemplos, eu tenho o verbo explodir e o verbo falir, ambos aqui da terceira conjugação, por isso eu faço a comparação com o mesmo paradigma, o partir, tá? Então eu tenho aqui, eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, nós partimos, eles partem. Mas o verbo explodir não vai aceitar nem a letra A, nem a letra O após o seu radical. Por isso, pela norma culta, não existe a forma explodo, porque se houvesse explodo, viria a letra O depois da letra D aí do radical, e ele não aceita, ele aceita apenas a letra E, como em explodes, explode, explodem, e ele aceita a letra I, obviamente, porque é também a vogal temática dele, né? Explodimos, explodis. Então, como ele não aceita a letra A após o seu radical, eu não vou ter, por exemplo, o subjuntivo, o presente do subjuntivo para explodir. Porque aí eu faria com a letra A, como por exemplo, que eu parta, que tu partas, que ele parta. Não teria a letra A depois do radical, então explodir não apresenta uma forma de presente do subjuntivo. E no caso do verbo falir, menos ainda, porque ele não aceita nem a letra A, como explodir, não aceita a letra O, como também acontece com explodir, e ele não aceita a letra E, tá? Não tem eu fale de verbo falir, tem eu fale do verbo falar, presente do subjuntivo do verbo falar. Mas eu fale não existe, tá? Ele só vai aceitar a letra I após o seu radical. Então, no presente, a gente só tem falimos para primeiro do plural e falis para voz segunda pessoa do plural, tá? Eles não aceitam formas risotônicas, tá? Eles só aceitam formas arrisotônicas, ok? O que seria isso? Eles só aceitam formas em que a sílaba tônica esteja fora do seu radical. Se houvesse ali, como eu tenho explodo, né? O plo seria mais forte, então o plo estaria dentro aí do seu radical, ele não aceita. Então, somente aí flexão de verbo e, aliás, flexão, desinência e a letra e pós-radical e letra i pós-radical também, como acontece, por exemplo, com o verbo colorir, tá? Mesma coisa, ok? E a última classificação que a gente tem aqui é o verbo abundante. O verbo abundante é aquele que apresenta duas formas para uma mesma flexão, ok? Aqui eu coloquei, a gente tem, por exemplo, o verbo haver com algumas formas, aí, duas formas para flexões de indicativo, de presente indicativo, mas geralmente a gente observa essa abundância, né, no particípio passado, ok? Eu tenho uma forma de particípio passado regular, então aqueles que terminam em ado e ido, e eu tenho uma forma irregular, tá? Quando essa forma for regular, como aqui eu coloquei para o verbo aceitar, eu tenho aceitado, aceito, imprimido, impresso, para eleger, eu tenho elegido, eleito, por aí vai. Essa forma regular vai se apresentar apenas com os auxiliares ter e haver. Então, tinha aceitado a promoção, havia aceitado a promoção. O particípio irregular vai se apresentar com os auxiliares ser e estar. Por exemplo, foi aceita a promoção ou a promoção
está aceita. Eu não posso dizer foi aceitada ou está aceitada, tá? Eu não posso misturar esses verbos auxiliares com os seus particípios passados, tá? Então, ter e haver sempre particípio terminado em ad e ido, e com auxiliares ser e estar, esse particípio irregular, ok? Aqui são, obviamente, alguns verbos, existem tantos outros que são abundantes, tá? Mas ele só vai a gente dar essa classificação de abundante, justamente por conta desse nome, né? A ideia de abundância quer dizer que tem demais. O que, que ele tem demais? Ele apresenta duas formas para uma mesma flexão, para o mesmo tempo, para um mesmo modo, ok? Galera, é isso. Qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Beijos!